Rom, o Cavaleiro do Espaço, o Senhor de Galador. Episódio de hoje: Rom, o Cavaleiro do Espaço, o Senhor de Galador. Esta história foi publicada originalmente na revista Rom Space Knight, número 25, uma edição dupla, em que apareciam 2 Roms na capa. Aqui no Brasil ela foi publicada em 1987, 6 anos após a publicação original, na revista Incrível Hulk, número 44, da editora Abril. O título original da história foi preservado, Galador, nem precisava de tradução, né? Só colocaram o acento agudo em português, na primeira sílaba. Na história anterior, Rom havia chegado ao mundo de Xandar, encontrado o Nova, a partir de uma nave em que o Quarteto Fantástico havia programado para que ele localizasse seu planeta Galador. Mas quando ele chegou na posição que deveria estar Galador, o planeta não estava lá. Com a ajuda de Nova e de Prime Thoran, que era a pessoa em Xandar que tinha o conhecimento e os poderes dos computadores vivos de Xandar, Rom encontrou a localização do planeta e o Prime Thoran teleportou o Rom para lá. Então aqui a gente vê o momento da chegada de Rom. Na história anterior, Rom deixa Xandar e aqui ele chega em Galador. E há uma reação inesperada das pessoas, né? Rom se materializa em uma praça de Galador e as pessoas o recebem como se fosse um rei, né? As pessoas falam para que todos se ajoelhem ali diante dele, diante de Rom. Rom fica surpreso, ele estranha a reação das pessoas, não entende porque todos estão se ajoelhando ali diante dele. E ele procura ali compreender o que está acontecendo. Chega a elite de anjos, a guarda de especial de Galador, que protege, né, o planeta enquanto os cavaleiros especiais estão fora. Eles também chegam e se ajoelham e o tratam assim, até com um certo temor. Chamam ele do primeiro diretor de Galador. E aí o Rom estranha ali, e aí algumas mulheres começam a jogar algumas coisas diante dele, como se fossem flores no seu caminho. E ele é tratado ali realmente como um soberano, que parece ser temido até. E ele procura, no primeiro momento, acompanhar aquilo ali até entender o que realmente está acontecendo. Ele se dirige até o Hall da Ciência de Galador, né, o lugar onde estão guardados os restos humanos dos Cavaleiros do Espaço. E ali, na porta, ele verifica que houve uma mudança. As portas estão com desenhos, com figuras mostrando ele, né, ele em batalha, né, como se fosse uma exaltação a ele próprio, as suas façanhas. E subitamente, quando ele está ali diante da porta da Sala da Ciência de Galador, ele se defronta com um outro Rom, né, e só que esse Rom ele está empunhando raios em uma mão e o globo dourado de poder de Galador na outra, né, que é um instrumento que somente o primeiro diretor de Galador, o primeiro dirigente de Galador possuía, que era o símbolo máximo de autoridade de Galador, né. Aí o Rom ele invoca seu analisador de energia para saber quem que é aquela duplicata dele, né. Ao usar o analisador, ele vê que é como se fosse uma imagem espelhada dele. Ele é o seu sósia, a sua cópia, é humano onde ele é máquina e é máquina onde ele é humano. É como se a humanidade dele tivesse sido utilizada para fazer uma cópia. E esse outro Rom, inclusive, ele tem uma capacidade estranha de movimentar a sua face, né? É como se ele franzisse as sobrancelhas que ele não tem ali, demonstrando até uma certa fúria que o Rom não é capaz de fazer com o seu elmo.
Ali esse Ron, que se diz o verdadeiro, né, que tem o globo dourado de poder, ele invoca a elite de anjos que ataca o Ron com armas que ele não está preparado, armas que parecem ter sido projetadas especialmente para ele, e um dos anjos da guarda de elite usa uma espécie de trombeta que paralisa o Ron, né? E ele cai. Ele cai paralisado e inconsciente. Quando ele desperta, ele está preso numa espécie de um tubo em X que se comprime, né, de acordo com a forma do seu corpo. Aí o Ron falso, né, que ele enfrentou, aparece com outra figura. Outra figura tenta confundir, né, o Ron tenta fazer ele pensar que é um robô, que ele não é o Ron real, mas o Ron resiste. Ele resiste e fala: não, eu não sou um robô, eu sou um homem, né? Essa figura, ela está encapuzada, né, ela tira o seu capuz, revelando que ele é um inimigo que estava planejando há muito tempo conquistar Galador. É o Mentus. O Mentus havia salvo Terminator da sua condenação e havia transformado Terminator em uma cópia de Ron, né, com o objetivo de dominar o planeta. Esse Ron falso, que era na verdade o Terminator, um cavaleiro espacial que havia sido companheiro de Ron, ele se tornara o primeiro dirigente de Galador, né, mas na verdade era apenas um peão nas mãos de Mentus que controlava a sua mente. Aí o Ron, ele não sabe quem é o Mentus, né, e pergunta quem ele é. O Mentus fala, então aponta para outro prisioneiro, que é o verdadeiro primeiro dirigente, o primeiro diretor de Galador, que está preso de forma similar ao Ron. Ele está preso ali há muito tempo. O Mentus explica que, na verdade, ele é uma contraparte do primeiro diretor. Ele fala que o primeiro diretor ele assim, estava muito se sentindo culpado, né, pelos cavaleiros espaciais sacrificarem as suas humanidades enquanto ele permanecia seguro no planeta. Então ele resolveu tentar uma forma de participar também da guerra contra os espectros. Ele tentou então transportar a sua mente para uma armadura de cavaleiro espacial, usando a sua força de vontade, para que ele pudesse acompanhar então os cavaleiros do espaço. Mas isso não deu certo. Nesse processo, a sua parte maligna, somente ela habitou a armadura, e aí criou na verdade um adversário, um inimigo para ele, que é o Mentus, né, que tinha toda a consciência, o conhecimento do primeiro diretor, mas que era totalmente maligno. E aí ele prendeu o primeiro diretor. E aí, em seguida, elaborou o plano de sequestrar. Primeiro, ele se escondeu no Mentus, né? Ele primeiro sequestrou o Terminator, né, forjando a morte dele, e depois ele sequestrou o primeiro diretor. E aí ele transformou o Terminator num Ron e substituiu o primeiro diretor por esse Ron falso. E aí ele explica o seu plano, que ele vai eliminar a população de Galador, ele vai eliminar os cavaleiros espaciais, e ele fez um plano, uma aliança com os espectros. Ele está movendo o Galador através do espaço. Por isso que o Ron encontrou Galador quando ele estava na nave do Quarteto Fantástico, porque o Mentus havia movido o planeta, e ele estava movendo rumo à Nebulosa Negra, a galáxia dos espectros. E ali a ideia do Mentus é que, em troca de entregar os Galadorianos, o Mentus ele teria os espectros a seu serviço. E a partir daí ele ia expandir os seus planos de conquista, né? O Ron ele tenta suplicar para o Terminator
não continuar naquilo, para ele não deixar o Mentos fazer isso, mas o Terminator ele não responde. Ele fala que o Mentos o tornou humano. Enquanto isso, na Terra, né, nós vemos que em um cinema drive-in está passando um filme do Robin Hood, e existe um casal especial que está assistindo, que é a Brandy Clark e o Steve Jackson, né? Na verdade, o Steve não entende porque a Brandy chamou ele para assistir um filme que eles poderiam estar assistindo na TV, mas a Brandy explica que aquilo foi só uma desculpa para eles poderem conversar sem que ninguém pudesse ouvi-los. Ela fala que os pais dela estão agindo muito estranho, e na verdade parecem pessoas que estão fingindo que são os pais dela. Mas a conversa dos dois é interrompida, porque as pessoas do lado de fora, elas aparecem como se fossem zumbis com olhos arregalados e começam a atacar o carro, chutar, tentando obrigar os dois a sair. E uma misteriosa névoa, está ali fora, permeando ali o lugar. Né? Essa é uma névoa que já apareceu antes. Sempre que ela aparece, as pessoas começam a se comportar de uma maneira estranha na cidade de Clairton. Bem, o Steve consegue escapar dali e ele vai até a casa do Brock Jones, que é o torpedo, né, que na ausência de Ron se tornou o protetor de Clairton. Então eles vão até lá para tentar a ajuda do torpedo, né, porque ele seria nesse momento o super-herói da cidade. No entanto, quando se abre a porta, a casa do Brock Jones está toda cheia de névoa. Né? Ele, a sua esposa Lorraine e os filhos também estão todos estranhos, com os mesmos olhos das pessoas que atacaram eles no drive-in. E aí o Steve e a Brandy ficam apavorados. Bem, voltando para Galador, né, o Ron está ali extremamente desanimado, deprimido, né, porque agora que ele tinha esperança ainda, né, de poder voltar a ser humano, mas agora que o Terminator tomou a sua humanidade, né, ele acha que nunca mais poderá voltar a ser humano. Né? Mas aí ele ouve a voz do primeiro diretor, que manda ele ter coragem, né? E fala para ele se libertar. Né? Aí o Ron, vamos dar uma animada ali, né? Porque ele fala, nossa, né, esse primeiro diretor deve estar aqui uns 200 anos preso, né? E ainda fala de coragem. Aí o Ron tem uma ideia, ele invoca o seu neutralizador. Ele invoca o neutralizador, que se materializa dentro do tubo que o prende, e aí o tubo se despedaça, pois ele não estava preparado para aquilo. E aí o Ron se liberta. Em seguida, o Ron liberta o primeiro diretor, agora livre de posse da sua maior arma. Ele ampara o primeiro diretor, e o primeiro diretor diz que outros cavaleiros espaciais haviam retornado para Galador em anos anteriores, e eles foram aprisionados pelo Mentos. O primeiro diretor leva o Ron até o local onde eles estão presos, que está fechado por uma grande porta de metal, que não é nada para os punhos de Ron que despedaçam a porta. E aí, ao abrir, ele já reconhece alguns cavaleiros espaciais e os chama pelo nome: Javelin, Hammerhand, Screamer, Astra e a Starshine, que foi sua companheira de missões por algum tempo junto com o Terminator. Os cavaleiros espaciais, conforme eles iam chegando em Galador, eles iam sendo presos, né, e foram todos congelados. Na verdade, o Mentos queria matar os cavaleiros espaciais, mas parece que o Terminator ele se limitou a manter os cavaleiros de animação suspensa. E estavam eles lá, né, todos conhecidos de Ron. O Ron usa então o seu neutralizador, né, para descongelar os cavaleiros espaciais e reviver os seus companheiros. Uma vez que todos livres, o Ron lidera eles, né, para um ataque para reconquistar o seu planeta. E todos os cavaleiros espaciais que estavam presos, eles seguem Ron. O primeiro diretor fica. Ele tem um plano também para deter Mentos, né? Mas ele não contou esse plano para Ron. Então os cavaleiros espaciais começam a atacar a Elite de Anjos, né, que nesse momento ela é fiel ao falso Ron, né?
E aí cada um vai mostrando os seus poderes. Né? Starshine mostra os seus olhos luminosos, né? Que cegam temporariamente os anjos. Né? A outra cavaleiro espacial, Rainbow, ela tem o poder de manipular emoções. E aí ela deixa os anjos todos sem resistência, eles não sentem vontade de resistir. E aí o Ron ele parte para enfrentar os líderes, os chefes da conquista do seu planeta. O Mentos, o Terminator e os Espectros, que haviam entrado em Galador com a permissão de Mentos. Né? Os Espectros, eles então, ao ver Ron, eles se transformam, assumem formas de monstros, né, para atacar o Ron. Mas os outros cavaleiros espaciais aparecem, né, para ajudar Ron, de maneira que ele está ali sozinho, com a oportunidade de enfrentar a sua contraparte maligna, Terminator, né, que assumiu sua forma. Ambos então brandem seus neutralizadores, que o Terminator ele também tem um neutralizador. Mas a luta entre os dois não acontece, porque a Starshine aparece e a Starshine ela suplica para que o Terminator não faça isso, não lute contra o Ron. Ela pede perdão, ela fala que ela estava errada em castigar ele, mas fala que agora ele está errado em negar a Ron a sua humanidade. Ela lembra que foram os espectros que infestaram o planeta dele com a praga que destruiu seu corpo. A fala de Starshine acaba afetando o controle que o Mentos tem no Terminator, e ele, de posse da sua vontade agora, novamente, ele ataca os espectros com seu neutralizador. Só que o neutralizador do Terminator ele não bane para o limbo, ele mata os espectros. Aí o Terminator se junta aos seus colegas cavaleiros espaciais e eles vão juntos em busca de Mentos. Mas Mentos foi destruído. Né? O primeiro diretor ele sacrificou a sua vida para derrotar Mentos. E ao fazer isso, ele liberou a sua essência em uma espécie de forma astral. Ele se reincorporou as suas duas partes agora em uma forma que transcendeu o seu corpo. Agora ele não era mais, né, um ser humano físico, era um ser de energia. Mas nessa forma de energia, o primeiro diretor avisa, né, ele dá uma notícia muito ruim para os cavaleiros que nesse momento poderiam estar comemorando a vitória sobre seu inimigo, que é a chegada de Galactus. Né? Galactus encontrou Galador e ele está vindo. E agora? Né? Como que os cavaleiros espaciais vão enfrentar o Devorador de Planetas? Você pode saber isso se você assistir o próximo episódio. Se você gostou desse, você pode compartilhar esse vídeo, pode se inscrever no canal, ativar notificações. E é isso aí.